Boa tarde, colegas vereadores, que nos acompanham no plenário, através da TVL, internautas também. Tem algumas fotos, Ari, da nossa reunião hoje pela manhã aqui na Câmara, mas depois também tem algumas imagens que a TVL fez da nossa primeira reunião da Frente Parlamentar que criamos aqui nesta casa, que irá tratar das questões de habitação e regularização fundiária. É uma proposição minha com o intuito de inserir esta casa com a responsabilidade que também tem nas buscas de soluções para os problemas sérios que temos nessas áreas. Fazem parte da frente os vereadores Almir, relator, Gilson, Matias e Silvio, e também hoje participaram da reunião os vereadores Ito e Caminha, aos quais deixei o convite para continuar participando se quiserem e somando esforços nessa frente parlamentar. Outros são bem-vindos, bem-vindos também, se for para ajudar, obviamente. Já em nossa primeira reunião tivemos a participação do secretário Juliano Gonçalves, com alguns membros da sua equipe também, que foi muito importante, foi feito um breve resumo do diagnóstico atual, nessas duas áreas, habitação e regulação fundiária, pelo secretário, onde mais uma vez se pôde diagnosticar o quão grave é a situação em nosso município nessas áreas. O grande déficit habitacional que ainda existe, as dificuldades para se avançar na regularização fundiária, dos loteamentos irregulares, uso de placa amarela, enfim. Também tratou-se das dificuldades que emperram os processos em se tratando de legislações, alguns passos podem ser dados por esta Casa, pelo Executivo neste sentido também. Tratou-se sobre a necessidade de estruturação da Secretaria de Regularização Fundiária, que deve estar abraçada também como uma política pública de governo e que precisa ser atacada, trabalhada de forma permanente, independente de governos que passem de partidos, enfim. Afinal, o povo não quer saber se é governo A ou B, e sim de um governo que olhe para os seus problemas que se arrastam por décadas. E muito pouco ou quase nada se fez até agora. Teve gestões que trocaram mais de secretário do que alguém troca de roupa, que se criou certas estruturas que mais pareciam simples cabides de emprego e para abrigar políticos que não deram resultado na prática. E este cenário queremos que mude. Temos na pessoa do secretário Juliano, que além de político é muito técnico nessa área, esperanças de ver resultados. E cobraremos também. Esse é um dos papéis dessa frente parlamentar que criamos, como também gostaríamos de ser parceiros. Isso é importante frisar também. Precisamos, acima de tudo, que o prefeito Napoleão, o executivo, abrace com carinho essa causa, que ficou historicamente tão desleixada. Não basta promessas de campanha, vou regularizar as ruas de placa amarela, vou fazer isso, aquilo, e depois nada a ser feito. Precisamos de comprometimento, de ações, de resultados. Obviamente que para isso, como falei, precisamos de uma secretaria bem estruturada, algo que já falei aqui nesta casa, predominantemente técnica e efetiva, para dar certo. E preciso também centralizar as análises de projetos que tratam desta área nesta secretaria específica, pois tudo está disperso, dependendo de muitas mãos, de muitos setores, e às vezes por isso muita coisa não anda. Cobrei do secretário disponibilidade de começar a realizar reuniões conosco nas comunidades, em especial aquelas que já têm sementes plantadas, declaradas já como zonas de interesse social, ZEIS, onde pedi para incluir naquelas que estavam no relatório apresentado hoje, na reunião, comunidades, por exemplo, como Morro da Figueira e Emil-Vemut, que em nossa primeira legislatura já tivemos inúmeras tratativas a respeito dessas comunidades e nada de avanço, por exemplo. Regulação fundiária e habitação não tem solução mágica, vereador Caminha. Não depende de um vereador ou desta casa apenas, que pode contribuir com o que lhe couber e deve. E este é o objetivo desta frente parlamentar. Mas de todos, poder público, governo, judiciário, enfim. Eu, como sempre fiz, continuarei lutando por estas causas com as quais convivo no dia a dia em minha comunidade, também e junto aos demais bairros de nossa cidade. E espero contar com o apoio dos colegas que integram essa frente. E, acima de tudo, com o empenho da atual administração pública dessa cidade na priorização dessas áreas, porque passou da hora de se encarar de frente esses problemas e de não medir esforços na busca de soluções, pois o povo sem habitação digna ou que vive em áreas irregulares, ruas de placa amarela, enfim, não aguenta mais ser lembrado apenas em época de eleição e depois esquecidos. E principalmente as situações consolidadas que hoje existem em nossa cidade precisam de atenção, porque se existem, a culpa não é exclusivamente do cidadão, do morador, mas de muitos, inclusive do próprio poder público ao longo da história. Concedo a parte. Com autorização do orador, vereador Ito. Obrigado, vereador. Só para dar uma reforçada nesse tema que o senhor trouxe aí, para um passado tema, vereador. Parabéns hoje pela primeira reunião, segunda reunião hoje. Eu acho que foi proveitosa a reunião. Juliano mostrou realmente a situação como se encontra hoje, demonstrou que precisa de ajuda para tentar dar sequência a essa legislação fundiária. Eu tenho certeza que essa comissão, essa frente, ela vai estar em atividade, estou à disposição para que a gente possa acompanhar, cobrar a conclusão dessas áreas onde realmente precisa ser legalizada há muito tempo esperando na fila. Parabéns, vereador, pelo tema. Obrigado, vereador Ito. Incluo no meu pronunciamento e Vossa Excelência será sempre bem-vindo para colaborar também junto conosco na frente. Tem fotos na sequência da reunião do COMPED, que participamos ontem também, do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência,
onde representei a Câmara Municipal, onde tratou sobre as questões do desenho universal, garantias dos direitos, acessibilidade, enfim, e o que é o desenho universal? É o caminho para uma sociedade mais humana e cidadã, que tem como objetivo definir projetos, pensar projetos, de preferência executá-los, de encontro ao ser humano, as pessoas que contemplem todas as diversidades, crianças, adultos, altos e baixos, anões, idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, deficientes visuais, cadeirantes, enfim. São inúmeras as legislações que tratam deste assunto, que tratam dos direitos de todas essas pessoas, onde Blumenau está muito atrasado, infelizmente, no que tange a acessibilidade, e é vergonhoso ainda. Sequer a legislação é respeitada e fiscalizada de verdade, o que faz todas essas pessoas com algum problema de deficiência nas mais diversas áreas, seja motora, visual ou outras, sofrerem muito, não se sentirem parte desta cidade. Temos que avançar neste sentido, e as sugestões e reivindicações do Comped precisam ser ouvidas e atendidas. Essa casa deve estar disponível para ajudar e cobrar o que prevê a lei e o que precisa ser feito para começarmos a melhorar este péssimo cenário no que tange à garantia de direitos e ao desenho universal e à acessibilidade. Forte na sequência também, queria falar também sobre a questão da ponte para pedestres que desabou no último dia 5 de março na rua Herman Kratz, o vereador Silvio, que esteve comigo lá também e é conhecedor da situação, onde fizeram um projeto, conforme as fotos, para realizar as obras de contenção que possibilite a tal reconstrução. Porém, se fala, parece, um investimento de R$150 mil necessários, um valor, para variar, quando se fala em obra pública, altíssimo, ao meu ver. E daí vem a pergunta, até quando a comunidade ficará sem solução? Se arriscando em passar pelo Ribeirão, pelo Barranco, enfim, e se gasta, por exemplo, R$400 mil em propaganda para divulgar os novos ônibus da Blumob Piracicabana. Continuarei cobrando atenção para este descaso. Não basta aquele desenho bonitinho do projeto ali e agora ficar só naquele papel e não ser resolvido o problema da comunidade. Forte na sequência, concede mais 1 minuto e meio, presidente. Mais 1 minuto e 30, Vossa Excelência. Ontem participei também da audiência sobre o plano diretor aqui na Câmara, tem algumas fotos aqui, aí, né, na Câmara, algumas falas interessantes. O secretário Ivo Bachmann e sua equipe apresentaram, melhor dizendo, alguns dados de alguns bairros. Teve quem usou a tribuna e viajou um pouco na maionese, falando de outdoor na 470, de cerveja, de prefeitos anteriores, de maioria na Câmara de Vereadores, onde faz tempo que o Executivo vem tendo maioria na Câmara também. E nada se resolve muitas vezes. O que queremos saber é do presente e do futuro. O passado já foi. E eu, mais uma vez, questionei, por exemplo, se existe algum projeto, por exemplo, com relação à ligação Velha Garcia, que está só nas promessas de campanhas de políticos que vão se sucedendo e até agora nada. Falou-se também das deficiências em área de lazer, que é uma vergonha, a maioria dos bairros não tem área de lazer, foram alguns dos questionamentos feitos também. Por fim, fotos da nossa assessoria também, participando ontem da reunião do Conselho Regional de Saúde da Grande Velha e região, né, buscando reforçar muitas vezes as demandas que lá são colocadas junto ao poder público, onde o Conselho Regional daquela comunidade tem sido muito atuante, e aqui quero registrar isso também. E as fotos da nossa assessoria também participando da reunião da comunidade do Concórdia na Velha, ontem à noite, para mobilização, organização, com o objetivo de realizar eleições para a nova diretoria da Associação de Moradores dessa comunidade, que aconteceu lá na escola da comunidade no Concórdia, buscando reativar a Associação de Moradores nessa comunidade, que sempre buscamos apoiar e lembrar em nossas reivindicações em prol dos moradores. Então, a comunidade do Concórdia também pode sempre contar com o apoio deste vereador, do nosso mandato, do nosso gabinete, e, obviamente, a futura Associação de Moradores, que será reativada lá, com certeza também estamos sempre à disposição, porque o trabalho não para.